Olá, bem-vindos! O convidado de hoje está no Rio Grande do Sul, mas tem uma história muito próxima de nós aqui em Nova Lima. No estúdio comigo, o presidente do INESP, Dr. Juarez Azevedo, que hoje tem a nobre missão de apresentar a todos vocês aí de casa o nosso convidado. Quem receberemos hoje, Dr. Juarez? Bem, hoje nós temos a grata satisfação de recebermos o Dr. Domingos Barroso da Costa. Dr. Domingos é mestre e doutorando em psicologia pela PUC, aqui de Minas Gerais. Ele trabalhou como assessor de desembargadores, de magistrados aqui em Minas, e além disso, ele é formado em Direito pela Faculdade de Direito aqui de Belo Horizonte, da UFMG. O Dr. Domingos é autor de livros, Dr. Domingos é autor de vários artigos, Dr. Domingos é professor, criminólogo, enfim, é um grande profissional do direito. E o Dr. Domingos, hoje, ele é defensor público lá no Rio Grande do Sul. Esse é o nosso entrevistado no dia de hoje. E pessoal, o defensor público Dr. Domingos Barroso da Costa está em transmissão direta lá do Rio Grande do Sul para falar com você aí de casa. Satisfação em recebê-lo, Dr. Domingos. Bom, a satisfação é minha de estar com vocês aí do INESP. A satisfação é minha, acima de tudo, em poder rever o Dr. Juarez Moraes Azevedo, que é um magistrado de quem fui assessor e que, acima de tudo, eu admiro muito, né? Fazia um trabalho belíssimo, engajado, aí na comarca de Nova Lima. Dr. Domingos, qual a sua cidade natal? A minha cidade natal é Belo Horizonte, entretanto eu fui criado em Caeté. E desde quando o senhor é defensor público no Rio Grande do Sul? Eu sou defensor público no Rio Grande do Sul desde 2012. Eu sei que o Dr. Juarez foi a sua posse. É verdade isso? Como é que foi essa... E a posse foi aí no Rio Grande do Sul. Como é que foi esse encontro de vocês dois? Foi uma grata surpresa, né? Porque eu só pude me tornar defensor público porque trabalhava com o Dr. Juarez, né? Na nossa dupla ali, a gente pôde fazer arranjos que me permitiram estudar e passar nesse concurso. Então foi uma maravilhosa surpresa quando eu soube que o Dr. Juarez poderia comparecer à minha posse lá no Rio Grande do Sul, uma vez que se encontrava em Canela. Foi isso mesmo, Dr. Juarez? Sim, sim. Quando eu recebi o convite do Dr. Domingos, eu estava em Canela, né? E, se não me engano, ele pensava que eu estava aqui em Minas. E tive que correr lá, comprar um terno, né? E apresentei-me lá no local da sua tomada de posse. Foi muito bom revê-lo e uma satisfação muito grande vê-lo tomando posse como defensor público. E ele nos contou agora que ele, enquanto trabalhava aqui, o senhor trabalhou aqui quanto tempo com o Dr. Juarez, Dr. Domingos, o senhor se lembra? Eu trabalhei algo em torno de 3 anos. E ele contou o seguinte, que nesse período ele se preparou para fazer o concurso de defensor público, não é isso, Dr. Juarez? Sim, sim. O Dr. Domingos sempre foi assim, extremamente dedicado. E nós tínhamos um acordo, nós não tínhamos hora para começar nem para terminar o nosso trabalho, né? Mas sempre que ele precisava se preparar para algum concurso, eu o liberava, né? Mas o Dr. Domingos não precisava de ser liberado muito tempo, não. Mas eu o liberava alguns dias para que ele pudesse se dedicar mais e mais aos seus estudos. Então, Dr. Domingos, essa sua experiência como assessor de magistrado e de desembargadores aqui pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, foi uma experiência que o senhor pode trazer alguma informação dessa experiência para a gente aqui? Foi uma experiência riquíssima, uma experiência de vida riquíssima, uma experiência jurídica riquíssima, né? Eu me formei e logo fui convidado, né, e passei a ser assessor da doutora Márcia Milanês, desembargadora recém-aposentada. Depois de trabalhar com a doutora Márcia, onde eu aprendi muito com meus colegas e com a própria doutora, eu trabalhei com o desembargador Wander Marota e me lembro de uma vez no corredor do tribunal, o doutor Budesteu Biber Sampaio, amigo do Dr. Juarez, dizer que o desembargador Wander Marota era o melhor desembargador que tinha no TJMG. E esse desembargador Wander era realmente uma figura de um conhecimento jurídico ímpar, né, uma figura maravilhosa. E logo depois eu saí para estudar para concurso, mas como eu tenho muitas formigas, eu não conseguia mais ficar parado e coincidiu nessas voltas do universo o Dr. Juarez me ligar e perguntar: Domingos, o que você está fazendo? Eu falei: doutor, eu estou estudando.
Não, você não quer ser meu assessor? Eu não estou sem assessor aqui. Tá falando, na hora, formou, né? Estamos juntos. E a partir de então a gente construiu um trabalho que eu suponho tenha sido muito bonito, porque a gente fazia uma dupla legal. Tinha quem achasse que a gente era pai e filho, inclusive. É mesmo? Que coisa interessante. Era isso, doutor Juarez? Bem, deixa eu lhe falar duas coisas aqui. Primeiro, doutor Domingos, o desembargador Vander aposentou-se agora recentemente, né? E o doutor Vander também é morador de Nova Lima. Então é mais uma coincidência. Mas essa questão de pai e filho foi uma coisa muito engraçada. Um dia eu achei um retrato quando eu ainda era delegado em Varginha, né? E aí me falta um detalhe. Eu não sei se eu mostrei para o Domingos ou se foi uma filha minha que identificou o Domingos no meu lugar na foto, né? E eu mostrei para o Domingos essa foto e ele se identificou na foto, né? E depois ele falou assim, eu posso levar essa foto para mostrar para minha mãe? Eu falei, posso. Pô, lógico. Ele levou e depois me contou. Falei, doutor Juarez, a hora que eu mostrei para minha mãe a foto, ela falou, mas seu pai nunca teve terno xadrez, né? Então veja, foi uma coincidência muito grande em tudo isso. Mas é lógico que eu posso considerar o doutor Domingos um filho muito dileto e um amigo muito maior ainda, né? Pois é, essa ligação do magistrado com a pessoa que o assessora traça caminhos muito brilhantes, né, doutor Juarez, na carreira de muitos de nós, né? E o doutor Domingos tem passagens no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal, como desembargador do Rio Grande do Sul. Não, como defensor público. Desculpa, como defensor público no Rio Grande do Sul. Obrigada pela correção, doutor Juarez. Então, se eu poderia nos contar a respeito dessa participação sua, como é que é esse trabalho, se esse é o seu trabalho aí no Rio Grande do Sul, doutor Domingos? Sim, a propósito, inclusive, eu queria deixar um abraço para os defensores mineiros, Flávio Vandeck e Adriana, que trabalham também em Brasília pela Defensoria de Minas. O que acontece? Eu entrei na Defensoria Pública do Rio Grande do Sul, meu primeiro comarca foi Frederico Westphalen, onde eu fazia o que a gente chama de clínica geral, trabalhava com tudo. Depois fui para Caxias, onde trabalhei com família, inclusive, com projetos premiados nacionalmente de conciliação. A gente por aqui fez mais de 3.000 acordos no projeto Dia do Consenso. Era esse o nome do projeto. O CNJ o premiou. E depois da convite, eu terminei designado, no período pandêmico, para atuar perante os tribunais superiores, em que a Defensoria Pública, né, nacionalmente, conta com um grupo de atuação estratégica, o GAETS, que organiza essa nossa atuação junto aos tribunais superiores. Acaba que, pelo volume com que trabalhamos, importantes pautas ficam a nosso cargo, né? Então, importantes alterações na jurisprudência foram protagonizadas pela Defensoria Pública, especialmente no Superior Tribunal de Justiça. Bela experiência. E eu peço licença a vocês e aos senhores entrevistados. Nós vamos para o nosso primeiro intervalo. Aguardo vocês no próximo bloco. O seu IPTU, assim como o IPTU do Gustavo, da Maria e do Júlio, é a garantia de melhorias para todos em Nova Lima. Com a sua contribuição, a Prefeitura avança na educação, amplia os atendimentos na saúde, cria oportunidades e investe na segurança, na mobilidade e no desenvolvimento da cidade. Você contribui e garante melhorias para todos. Retire já a guia do seu IPTU no site da Prefeitura ou nos postos de atendimento. Prefeitura de Nova Lima, cidade para todos. A CAP, Casa de Acolhida Padre Eustáquio, trabalha para que crianças, adolescentes e seus acompanhantes tenham amparo e estrutura durante a luta contra o câncer e doenças hematológicas até a sua cura. Com trabalho, empatia, compromisso e transparência, a CAP transforma necessidade em esperança. Faça a diferença na vida das crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas. Faça parte desta história. Conheça pessoalmente o nosso trabalho. No Brasil, a fome é a realidade de milhões de crianças e adolescentes que vivem na pobreza. Muitas mães que às vezes não têm o que comer. A gente passou necessidade, né? Quando você diz sim à LBV, você leva alimento e dignidade a muitas famílias. A comida daqui é muito boa e saudável. Aqui na LBV, eu almoço e também lanche todo dia. Acesse lbv.org e doe agora. Apoio TV Banqueta.
eu gostaria que o Dr. Juarez, hoje ele está conosco no estúdio, então ele vai apresentar a peça do Inesp agora. Olha, é até uma coincidência, né? Quando nós falamos do Dr. Domingos, eu procurei, né, uma das revistas onde um dos nossos artigos foi publicado. É essa revista aqui. Não sei se ela está aparecendo bem para os senhores por causa das cores, mas é uma revista Boni Uris, é uma revista de circulação nacional, em que eu e o Dr. Domingos publicamos um artigo. Qual que é a data, Dr. Juarez, dessa? Esse artigo aqui, ele é de maio de 2011, né? E o tema, você vai... Não, o tema não importa, porque o tema já sofreu alguma modificação. Sim. Isso aqui é uma peça do nosso acervo. Eu, pelo menos de 2 artigos, eu me lembro que nós publicamos, e um foi até interessante, que é um assunto que eu decidi aqui, né? E discuti muito com o Dr. Domingos a respeito dele, porque era o seguinte, era uma questão de uma pessoa que cometeu um furto. Era uma pessoa tão conhecida que a hora que a polícia chegou lá e falou, olha, aconteceu isso, foi o fulano que furtou. Foram lá, ele devolveu o objeto do furto, quer dizer, não houve qualquer prejuízo para a vítima, né? Então, ao invés de condenar esse cidadão, eu, com base numa lei federal, até então existente, eu o absolvi, né? Porque era a ausência total de prejuízo para a vítima, né? Mas, infelizmente, a minha decisão foi reformada no tribunal. Mas é um acompanhamento, porque se uma pessoa que cometia, por exemplo, um empresário, quando ele cometia, ele deixava de recolher, por exemplo, nós fizemos esse paralelo, ele deixava de recolher o INSS, às vezes de milhões, ele podia, até a fase de denúncia, e às vezes até posteriormente a denúncia, se ele confessasse, ele não sofreria qualquer punição. Por que o autor de um pequeno furto teria que ser condenado por isso? É uma analogia, se uma pensar, analogia que né? nós fizemos. Obrigada, Dr. Juarez. E além de publicação de artigos, como apresentado agora, o Dr. Domingos é autor dos livros A Crise do Supereu e o Caráter Criminógeno da Sociedade de Consumo, O Proibido Era Mais Gostoso, esse é um segundo livro, O Desejo de Ontem, O Gozo de Hoje e O Tédio de Amanhã. Escreveu também, em coparceria com Eugênio Pacelli, Prisão Preventiva e Liberdade Provisória. E em coparceria com Arion de Godoy, Dr. Domingos escreveu Educação em Direitos e Defensoria Pública, Cidadania, Democracia e Atuação nos Processos de Transformação Política, Social e Subjetiva. Dr. Domingos, qual foi o livro que você escreveu primeiro e quando que foi? Bem, o primeiro livro ele foi a edição de minha dissertação de mestrado. Foi A Crise do Supereu e o Caráter Criminógeno da Sociedade de Consumo. Esse é o primeiro livro. E qual que é o cerne desse livro, assim, em poucas palavras? Bem, o Dr. Juarez referiu a esse artigo nosso e o que ele traz na essência é a seletividade do sistema penal, né? Conhecida seletividade do sistema penal que continua produzindo seus danosos efeitos, não só no sistema prisional, como o Dr. Juarez bem sabe, o Inesp se dedica a esses estudos, né? Mas como na nossa sociedade como um todo, efeitos que são sociológicos, são subjetivos e são políticos. Na Crise do Supereu e o Caráter Criminógeno da Sociedade de Consumo, numa perspectiva psicanalítica e digamos que com resultante criminológica, o que eu abordo é como os valores que hoje determinam a sociedade dita pós-moderna, eles induzem o sujeito à criminalidade que visa ao lucro, né? Especialmente aquele sujeito marginalizado ou que não tem acesso aos meios legítimos de inserção social. Para essa pesquisa eu destaco os trabalhos não só de Freud e Lacan, mas também de criminólogos como Jock Young, de sociólogos como Robert Merton. Mas essa é a ideia. O caráter criminógeno é o caráter indutor de crimes dessa sociedade que se volta ao consumo. Posso te pedir um exemplo disso que o senhor acabou de nos explicar? Um exemplo de um crime cometido com essa característica. Me fala um atual. A dimensão que o tráfico de drogas tomou no país é um exemplo claro.
né? E Sim. cada vez pessoas mais jovens ingressando nesse sistema, né? É um exemplo claro de como essa sociedade que exige o consumo como condição de existir induz o sujeito que não pode acessar os meios legítimos de inserção social à criminalidade. Sim. Agora eu vou te perguntar uma coisa que eu estou curiosa para saber, porque ainda não li o seu livro, eu vou ler. Então eu te pergunto, o que o senhor destaca na obra Proibido Era Mais Gostoso? Na obra Proibido Era Mais Gostoso, eu destaco também essas transformações que a gente vive na passagem da modernidade, o que se chama pós-modernidade, e que agora vai se consumando nesse conceito, né? vai se descolando da modernidade para se transformar em outra coisa. Enquanto os valores da modernidade, eles valores assim que Max Weber, né, foi um dos clássicos da modernidade, o valor da poupança, da moderação, daquele sujeito da ordem, daquele sujeito o Foucaultiano, né, o disciplinado, né, o vigiar e punir. O da pós-modernidade é um sujeito, ele é mais agorafóbico, digamos assim. A angústia dele decorre de um excesso de liberdade. Por isso é um sujeito mais fluido, né, que o Bauman vai tratar como essa liquidez desse sujeito pós-moderno. Enquanto antes, portanto, o excesso de proibição, o excesso de limite gerava um gozo na transgressão, por isso proibido era mais gostoso. Sim. Né? Essa proibição gerava faltas que geravam, que em psicanálise vai falar do desejo que desliza, que joga o sujeito adiante, né? Atrás de um horizonte que nunca chega, então ele se move a partir disso. A sociedade de consumo, psicanaliticamente, ela induz ao gozo. Gozo é aquela descarga direta da pulsão, do afeto, aquele imediato, aquela não sujeição à espera, aquela ausência do limites que faz faltar para que se deseje, para desejar. Então, o que eu falo no Proibido Era Mais Gostoso, o desejo de ontem, o gozo de hoje, é que a exaustão desses limites vai conduzir ao tédio. O tédio que seria nada mais, nada menos do que uma ausência de limites tal que vai conduzir, inclusive, à ausência de liberdade. Porque a liberdade humana ela só se define a partir de limites. A gente só se sabe livre porque a gente define limites que nos contêm ou que nos possibilitam, né, a transgressão que é, inclusive, desejável em uma determinada dimensão, em um determinado grau, digamos assim. Né? Então, uma sociedade sem limites, presa ao imediato, ela não é uma sociedade livre, ao contrário do que se induz a pensar, digamos assim. O tédio, a gente poderia comparar o tédio ao encarceramento depois de tudo, depois do gozo, depois de conseguir furtar, e o encarceramento seria esse tédio? A gente poderia também ler dessa forma? Não. Aí, no caso do livro Proibido Era Mais Gostoso, é uma análise psicanalítica e filosófica, né, da sociedade. Aí eu não passo por questões de prisão, de encarceramento. O que a gente pode fazer em termos de link com a sua pergunta é dizer que esse tédio é um encarceramento simbólico do sujeito. Sim, né? Sim. O sujeito que não tem para onde ir, já não encontra mais prazeres, satisfações, ambições, desejos. É o sujeito que está em águas paradas, né? Sim. E eu até é uma das perguntas que o Dr. Juarez me pediu para que eu fizesse, inclusive, ao senhor. Eu vou devolver para ele, que é a respeito da sua experiência no Tribunal do Júri, aí no Rio Grande do Sul. Né, doutor Juarez? É uma das inquietações nossas aqui. Doutora, vamos perguntar para ele como que é a atuação dele lá no Tribunal de Júri. Principalmente agora com esse, digamos, esse pedido, essa demonstração, essa posição do Toffoli, ministro do Supremo Tribunal Federal, tentando extinguir o Tribunal do Júri. Certo. Vocês me permitem me alongar um pouquinho na resposta? O seguinte, né? Primeiro, a minha atuação no Tribunal do Júri, ela se dá em termos subsidiários. A pandemia possibilitou que se atuasse em Brasília remotamente. A partir disso, enquanto o Rafael, que é um colega meu, ficou em Brasília, fazendo presencial, né, inclusive as audiências pessoais com ministros, eu voltei para o Rio Grande do Sul,
fazendo o trabalho de Brasília remoto e, além disso, fazendo uma ponte entre tribunais superiores, defensorias de segundo grau, defensorias de primeiro grau. Enquanto faço isso, é importante destacar que, ainda hoje, são poucos os defensores e os promotores, enfim, que se dispõem a fazer júri. Então, sempre está faltando gente. E eu tenho suprido algumas lacunas fazendo alguns júris pelo Estado, né? É bom destacar, na linha do que falávamos, que o júri que se faz hoje, em 2023, é muito diferente do júri que eu fazia quando entrei na Defensoria, em 2012, né? Porque o sistema prisional do Rio Grande do Sul, assim como o de São Paulo e de outros estados, acho que Minas Gerais ainda não está nesse estado, né? O sistema prisional daqui hoje, ele é, eu posso dizer, controlado por facções, ou ele é predominantemente ocupado por facções, digamos assim, né? E as facções mudaram a característica da criminalidade que você vai tratar delas no tribunal do júri, Então, o tipo de delito que hoje é levado a júri é um delito que demonstra, em sua causação, uma organização muito grande, né? E uma barbárie que há de ser destacada nos modos de execução. Então, ou seja, o perfil dos crimes levados ao tribunal do júri hoje é muito diferente daqueles com os quais antes a gente se deparava. Bem, quanto ao dito do ministro Toffoli acerca da extinção do tribunal do júri. Bom, para se falar em extinção do tribunal do júri, tem que se admitir uma relativização das cláusulas pétreas da Constituição. Afinal de contas, o tribunal do júri é uma garantia esculpida no artigo 5º, inciso 38 da Constituição, né? E para se extinguir, não é assim, né? Não basta uma simples opinião. Não obstante, também, a gente não veja isso como uma impossibilidade absoluta, embora devesse ser. Eu, por exemplo, eu não sou um entusiasta do júri, né? Mas eu tenho que reconhecer que há um limite na pretensão de extinção do júri colocado pela Constituição. Então, se eu devo respeito à Constituição Federal, logo eu devo respeito à condição do Tribunal do Júri de cláusula pétrea, na medida em que é definido no artigo 5º como direito fundamental. Então, não precisamos... Doutor Juarez vai fazer uma emenda. Eu gostaria só de fazer uma pequena intervenção na fala do doutor Domingos, que infelizmente hoje o que menos se respeita é a nossa Constituição. E menos se respeita, e ela é menos respeitada, melhor dizendo, por aqueles que deveriam zelar por ela, infelizmente. Fica o registro. Mas eu conto para vocês aí de casa que o nosso entrevistado é professor também. Qual matéria o senhor leciona, doutor Domingos? E onde? Na verdade, eu fui professor, hoje, né, tem gente que fala que professor é professor sempre, né, mesmo não estando vinculado a qualquer instituição. Mas eu dei aula na Unipac, Nova Lima, e Itabirito, de penal e processo penal, né? Dei aula na URI, Campus Frederico Westphalen, de direito penal, e dei aula também em cursos de especialização, chamadas pós-graduações, criminologia, direito penal, direito de família, até algumas disciplinas voltadas também à psicanálise, né? Então, e ultimamente, né, nos últimos 2 anos, eu fui professor nos cursos intensivo e extensivo da FESDEP, da matéria de criminologia. Pessoal, precisamos ir para mais um intervalo. Fiquem conosco. Voltaremos em instantes. A CAP, Casa de Acolhida Padre Eustáquio, trabalha para que crianças, adolescentes e seus acompanhantes tenham amparo e estrutura durante a luta contra o câncer e doenças hematológicas até a sua cura. Com trabalho, empatia, compromisso e transparência, a CAP transforma necessidade em esperança. Faça a diferença na vida das crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas. Faça parte desta história. Conheça pessoalmente o nosso trabalho.
O seu IPTU, assim como o IPTU do Gustavo, da Maria e do Júlio, é a garantia de melhorias para todos em Nova Lima. Com a sua contribuição, a Prefeitura avança na educação, amplia os atendimentos na saúde, cria oportunidades e investe na segurança, na mobilidade e no desenvolvimento da cidade. Você contribui e garante melhorias para todos. Retire já a guia do seu IPTU no site da Prefeitura ou nos postos de atendimento. Prefeitura de Nova Lima. Cidade para todos. No Brasil, a fome é a realidade de milhões de crianças e adolescentes que vivem na pobreza. Muitas mães que às vezes não têm o que comer. A gente passou necessidade, né? Quando você diz sim à LBV, você leva alimento e dignidade a muitas famílias. A comida daqui é muito boa e saudável. Aqui na LBV, eu almoço e também lancho todo dia. Acesse lbv.org e doe agora. Apoio TV Banqueta. De volta para o nosso terceiro e último bloco. O Dr. Domingos tem um livro, que é o livro Educação em Direitos e Defensoria Pública. Dr. Domingos, nos explica um pouco sobre esse livro. Poderia fazer uma correlação com relação à acessibilidade à justiça? Claro, inclusive esse livro Educação em Direitos e Defensoria Pública, ele trata justamente desse papel essencial da instituição, que é o de trazer para a população que assiste, né, especialmente a população mais pobre deste país pobre, que é o Brasil, né, o acesso à justiça e a educação para que esse acesso à justiça ocorra de modo a induzir democracia. Democracia enquanto sistema que exige do sujeito, do cidadão, né, a responsabilidade de se engajar na própria liberdade, no próprio fazer diário da democracia. Então, a Defensoria Pública, num país de pobres, representou, a partir da Constituição de 88, que deu esse formato hoje conhecido para a Defensoria Pública, a possibilidade que o sujeito tivesse acesso, né, ao sistema de poder que é a justiça, né, a esse sistema de distribuição, de exercício de poder que é a justiça. Então, pensemos, né, hoje se assusta muito com o volume de processos, né, que inundam o nosso judiciário. E isso acontece graças ao trabalho da Defensoria Pública, que permitiu acesso ao direito e à justiça, aquela parcela da população que até 88, digamos assim, para estabelecer marcos, era privada desse acesso. Era privada desse acesso, né? E ser privada do acesso à justiça representava que essa parcela da população não tinha acesso à própria cidadania. Cidadania que para Hannah Arendt nada mais é do que o direito a ter direitos. Então eu posso dizer que a Defensoria Pública, né, no Brasil, no formato que lhe deu a Constituição de 88, especialmente a partir da emenda 80, é uma instituição indutora de cidadania para aquela parcela da população brasileira, a maior parcela da população brasileira, que é considerada pobre. Aquela mãe que não podia buscar alimentos para o filho, não podia fazer investigação de paternidade para responsabilizar o pai de seu filho. Aquele sujeito que não tinha uma defesa digna, né, diante de acusações criminais. Aquele sujeito hoje ele é assistido, ele tem uma instituição para cuidar disso, né? E é bom tocar nesse assunto porque a gente vive um momento, e não é de hoje, em que a defesa é muito demonizada. Então eu costumo nos começos da minha atuação em plenário, né, ao introduzir minha atuação em plenário, eu sempre lembro que até mesmo para a condenação criminal, a defesa é imprescindível. Porque se eu não tenho defesa, o que eu tenho é linchamento, não é justiça. Então, até mesmo para legitimar uma condenação como uma condenação justa, a defesa é necessária. Então, o que eu posso dizer, e digo isso de um lugar privilegiado, porque ser defensor público é um privilégio, né? É que essa instituição é uma instituição que viabiliza a cidadania e, assim o fazendo, viabiliza a democracia brasileira em suas peculiaridades. Professor, o senhor poderia nos falar, em poucas palavras, qual é o perfil do cidadão que pode
ir hoje à Defensoria Pública, tanto em Minas, quanto no Rio Grande do Sul, quanto em São Paulo, Rio de Janeiro? Quem é essa pessoa que vai poder bater à porta da Defensoria Pública? Se a gente pega a Constituição, são os necessitados economicamente. Tá? Numa análise mais substancial, a gente alarga isso aí um pouco para falar que não são só os necessitados economicamente, mas são os vulneráveis circunstancialmente, em várias medidas de vulnerabilidade. Tá, então... Mas, se for para resumir, é aquele que não tem condições de acessar um advogado. E ele comprova isso como? Cada defensoria estadual vai estabelecer determinados critérios, mas geralmente através de documentos, né? Doutores, chegamos ao final de mais um programa. E neste final, pergunto aos senhores, qual mensagem gostariam de deixar para as pessoas de casa que precisam da tutela jurisdicional em nosso país e que precisam dessa acessibilidade à justiça? Doutor Juarez, o senhor poderia deixar sua mensagem? Sim, é lógico. Se eu pudesse dizer que procurasse o Dr. Domingos, já seria um grande caminho. Já passaria o WhatsApp dele, né, doutor Juarez? Isso, mas não. Hoje a Defensoria Pública está muito bem estruturada, está muito bem preparada, com profissionais de altíssimo nível, para que proporcione uma defesa efetiva para aquelas pessoas que precisam e que não têm condições nenhuma de contratar um advogado. Doutor Domingos, qual a sua mensagem? Bom, primeiramente eu queria agradecer o convite mais uma vez, né, e deixar a minha mensagem de carinho para Minas Gerais, né? Mas, em se tratando de acesso à justiça e defensoria pública, eu recomendo que aqueles que não tiverem condições de pagar por um advogado ou procurar o serviço advocatício, busquem assistência jurídica da Defensoria Pública, que é integral e gratuita. Mas eu gostaria de um recado especial, que podendo, prefira sempre a solução consensual, especialmente no âmbito de família, no âmbito mais privado do direito também, porque a solução consensual, além de promover, de possibilitar, né, um acordo que venha das necessidades e possibilidades de todas as partes envolvidas, ele é indutor, eu gosto dessa palavra, ele é potencializador da democracia. Nessa ideia de democracia como aquele regime que é constituído de sujeitos responsáveis pelo seu futuro e daqueles outros que com ele, né, constituem uma comunidade. É interessante que a própria defensoria pode auxiliar nesse caminho da composição, né, doutor Domingos? Não é porque vai à defensoria que vai ajuizar uma ação. Então, o profissional na defensoria pode ajudar na questão da composição. Ele ganhou um prêmio, né, nacional com base justamente na conciliação. Na conciliação. Né? Esse trabalho conciliatório. Eu gostaria hoje de prestar uma homenagem a essa faculdade aqui de Nova Lima, que é uma faculdade exemplar, que é a Faculdade Milton Campos, Faculdade de Direito Milton Campos. A senhora sabe, na última visita do MEC, acontecida agora recentemente, a Milton Campos atingiu a nota máxima em termos de faculdade de Direito. Aqui, não é em Minas Gerais, é em termos de Brasil, né? Então ficam aqui os nossos parabéns para os professores. Nós temos nós temos 3 deles aqui no Inesp, né? Professora Ana Paula, o professor Luciano e o professor Epaminondas, né? E em nome dos 3, nós fazemos uma homenagem a todo o corpo docente e discente daquela faculdade, sem esquecer do pessoal também, dos funcionários que trabalham naquela instituição. Muito bem lembrado, doutor Juarez. Eu faço parte desse corpo porque eu me formei na Milton Campos. Eu sei disso. Então, parabéns, Milton Campos, e a gente fica feliz com a notícia. Foi um belo recorte, doutor Juarez. Muito obrigado. Parabéns. Senhores, obrigada pela participação de todos vocês, inclusive de vocês aí em casa, e acompanhem o nosso programa pelo site que aparece aí na tela para vocês. Muito obrigada e até o próximo programa.